Bom dia, deuses, aqui são Moreirão mais uma vez, alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, obrigado por entrar em nossa presença, por nos permitir, Pai, estar ao teu lado, sendo guiado pelo Senhor. E a tua aliança comigo, pelo menos, não será quebrada. E muitos também estão assim. Confiamos em Ti, Senhor. Confia em Deus, fecha teus olhos, vou orar por você. Pai amado, Pai querido, cura todos, liberta todos, protege todos, Pai, porque confiamos em Ti, o Senhor, nosso Salvador, único Deus. Obrigado, Pai. E você confia em Deus, só Ele pode nos ajudar, só Ele pode tudo por nós. Não se preocupe com nada, com perseguições, com violência, com pessoas deixando você. Deus está ao nosso lado e nunca estaremos só. Vamos continuar, Mateus, capítulo 21, versículo 14. E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e curou-os. Veja, toda vez fala, foram ter com Jesus, doentes, enfermos, cegos, coxos, e Jesus curou todos. Hoje, em 2026, após Jesus, chegavam as pessoas a quem dizia que estava com Jesus e não os curavam. Aí, você nunca viu Jesus dizer que você não tem fé para ser curado, mas ele diz, cura a todos, porque morto, que é ressuscitado, não tem fé, e é ressuscitado. Então, quando você vê isso em qualquer pregador, são falsos pregadores. Não tem o poder de Deus. Então, você, orando, pedindo, Deus faz por você, pela sua fé. Se só acreditar, você será curado e terá o que você quiser, até o dia que Ele nos levar ao paraíso. Vamos continuar. Vendo então os príncipes dos sacerdotes, os escribas, as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe, ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse, sim. Nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas, de peito tiraste o perfeito louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E, avistando uma figueira, perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas, e disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Veja que Jesus diz, qualquer momento é para ter fruto, para alimentar. Se não tiver, seca e joga fora. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo, como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedires em oração, crendo, o recebereis. Lembra do que eu falei? Então, se você pedir e realmente acreditar e não duvidar, Jesus Cristo fará, Deus fará. Certo? E se você não tiver fé, alguém que diz que está com Deus, quando profetizar, se realmente ele estiver com Deus, Deus fará também. Porque a fé de quem profetiza, Deus atende. Vamos continuar. Capítulo 23. Não, versículo 23 do capítulo 21. E, chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo, com que autoridade faz isto? E quem te deu tal autoridade? E Jesus respondendo, disse-lhes, eu também vos perguntarei uma coisa. Se má disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isto. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo, se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não o crestes? E se dissermos dos homens,
tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus disseram: Não sabemos. Ele disse-lhes: Nem eu vos digo com que autoridade faço isto. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou de igual modo, e respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependeis para o crer. Ouvi ainda esta parábola. Houve um homem de pai de família que plantou uma vinha e circundou a de um valado e construiu nele um lugar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e assentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores apoderaram-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último enviou-lhes seu filho, dizendo: Terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e podemo-nos dar sua herança. E, lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhes eles: dará afronta à morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores que, a ser tempo, lhe deem os frutos. Disse-lhes Jesus: Nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre essa pedra, quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falava deles. E, pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. Veja que Deus, Ele está mostrando a cada um de nós que os falsos profetas, eles vão falar o que você quer ouvir. Eles não estão falando a palavra de Deus, estão usando a palavra de Deus para distorcer, para tirar as pessoas da presença de Deus. Hoje, em 2026, os pastores, profetas, os que pregam a palavra de Deus, falam mais em dinheiro, em bens, em poder do que no próprio Deus. Eles não falam em salvação, não falam que você pode sofrer, pode não ter nada, mas ter Deus é tudo, e não falam que o pouco com Deus é muito. Não fala que a nossa riqueza está nos céus com Jesus Cristo. Até arca eles vendem, que é uma blasfêmia. Então, voltem para Cristo, leiam a palavra dia e noite e serão abençoados e salvos. Que Deus abençoe a todos, um excelente dia.